A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, os que estão perto e os que estão longe também, que nos acompanham agora neste culto ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Você que se achega, você é bem-vindo. Você que se aproxima, você pode ficar à vontade. É um prazer tê-lo conosco, ainda que de uma forma virtual, né? Mas são todos bem-vindos. Nosso desejo é que realmente você também esteja disposto a ouvir a palavra do Senhor. Nosso desejo é que você esteja realmente disposto a prestar culto a esse Deus, a ouvir a sua palavra, a orientação que Deus tem para a nossa vida nesta noite, através das Sagradas Escrituras. E eu quero também avisar a todos vocês que nós hoje vamos ter um convidado muito especial, o pastor Richard Oliveira. Ele já está conosco aqui, nessa sala virtual, nesse ambiente virtual, e dentro em breve estará compartilhando conosco o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, meu pedido é que você reúna aí a sua família ou os seus amigos, eu não sei onde você se encontra neste exato momento, mas eu gostaria de convidar você e os que estão próximos a você aí neste momento a participar conosco deste culto, tá bom? Eu já quero saudar aqui algumas pessoas. Por exemplo, está conosco aqui a diaconisa Carmosina. Boa noite, minha irmã, Deus te abençoe. Também já se achegando aí a Milena e a sua família, Deus abençoe aí a família do presbítero Pedro Júnior. Nossa irmã Maria Catrim, que também está conosco. Eu acredito que seja a Tânia, aqui com o perfil da sua filha Débora. Também minha esposa se junta a nós, a Flávia, Deus abençoe também. Está assistindo da sala com a minha filha. Olha aí. Nossos irmãos Ladário também, Luciana Moraes. Deus abençoe todos vocês. Sejam todos bem-vindos. O diácono Rafael também já está conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração inicial para que a gente invocasse a presença do Senhor, para que a gente preparasse a nossa mente, nosso espírito, para entrarmos em comunhão, como igreja, como corpo. Nós não podemos estar no mesmo lugar, mas acreditamos que estamos irmanados no mesmo espírito, no mesmo batismo, em torno da mesma palavra, banhados pelo mesmo sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário, ainda que em ambiente virtual, mas acreditamos sim que é possível nos unirmos para prestarmos culto a esse Deus misericordioso, bondoso, santo e justo e todo-poderoso. Então eu quero convidar você a tomar uma atitude agora de reverência, para que possamos clamar ao nosso Deus e Criador e Pai. Oremos neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome, ó Pai. Eu quero, juntamente com os meus irmãos e com todos aqueles que participam agora conosco deste culto a Ti, e em nome de Jesus, eu quero, ó Senhor, invocar a Tua presença sobre cada um, invocar, Senhor, a manifestação do Teu Espírito em nossas vidas, para que o Senhor possa falar com cada um de nós, para que o Senhor possa preparar a nossa mente, o nosso coração, para os louvores que entoaremos a Ti, para ouvirmos a Tua palavra que vai ser pregada, para que o Senhor
nos conceda iluminação, entendimento, a fim de que possamos compreender as verdades registradas nas páginas da Bíblia. E assim, Senhor, possamos ser transformados, possamos ser edificados, possamos ser, ó Deus, santificados para a glória do teu nome, ó Deus. Eu quero pedir, ó Senhor, que tu recebas o nosso culto nesta noite. Eu quero pedir que tu recebas as nossas vidas como oferta ao Senhor. Oferta viva, sacrifício vivo. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude durante cada ato deste culto, cada momento dessa liturgia, para que possamos tributar a Ti a glória que é devida, o louvor que é devido, a honra que é devida. Tu és santo, Tu és justo, Tu és misericordioso, ó Pai. E nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, mas nós queremos cultuar o Senhor. Então eu te imploro, ó Pai, em nome do Teu Filho, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceita-nos na Tua presença. Visita cada pessoa que nesta noite se une a nós. Fala com cada um, fala com a minha família, fala com as famílias que estão, Senhor, do outro lado da câmera, ouvindo e vendo tudo o que está acontecendo aqui, Pai. Visita essas famílias, fortalece relacionamentos nesta noite. Faz isso, Deus. Glorifica o teu nome em cada um de nós. Assim a minha oração, Pai. É assim a minha oração em nome de Jesus Cristo, juntamente com o teu povo, juntamente com os meus irmãos em Cristo. Amém, amém e amém. Bom, queridos, chegando mais alguém aqui, ó, o irmão Clóvis também já está conosco. Seja bem-vindo, irmão Clóvis. Saudações aí à diaconisa Regina, sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês agora, queridos, a abrir a Bíblia no Salmo 29. Abra sua Bíblia no Salmo 29. Olha aí. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o último, que é o versículo 11. É um salmo curto, e o salmista, Davi, ele nos convida, né? Ele nos impele a tributar a Deus, ao Senhor, glórias, a tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, preste atenção nessas palavras do salmista Davi, para que realmente, nesta noite, tributemos ao nosso Deus a glória que lhe é devida. Eu acredito que você já tenha aberto a sua Bíblia, então vamos fazer essa leitura. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura que eu vou fazer agora. Então, o primeiro versículo começa dizendo o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto.
O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que salmo maravilhoso! Além do salmista nos impelir a tributar a Deus, como eu disse, a glória devida, a adorá-lo na beleza da sua santidade, o salmista também acalenta a nossa alma quando ele diz que o Senhor dá força ao seu povo, que o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, que essa força do Senhor possa fortalecer você nesta noite. Que essa paz do Senhor possa penetrar o teu coração, possa te acalentar nesta noite. Que você tenha paz, que você tenha sossego. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, queridos. Eu quero convidar o nosso irmão, Eduardo Bonatti, juntamente com a sua digníssima família, aí, a irmã Aninha, para que eles possam nos conduzir com louvores a Deus neste momento. Eduardo e Aninha, Deus abençoe vocês. Vou deixar vocês agora na tela principal, para que vocês, então, nos dirijam aí com 2 cânticos neste momento. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. E eu vou ler um versículo aqui, em Salmo 28, né? Um pouco antes que o pastor leu aí, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Esse hino vai estar louvando ao Senhor, é o Salmo de hinos 409, reconhecido da igreja. Eu convido você a cantar o cântico: canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Olhe para Deus agora e louve o Senhor da melhor forma possível, porque Ele é merecedor, Deus sobre toda a terra, sobre nossas vidas, o dono de tudo. Então, abre seu coração nesse momento e louva o Senhor. Segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte o seu sentir, céus descendo, tenho da cruz, graça inefável do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz.
deixo que a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Amém. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome. Continuar louvando ao Senhor. Aquilo que diz o sinal a Deus maior. Também é bastante conhecido pelo igreja. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Não há Deus maior? Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há Deus melhor. não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor, para o céu louvor.
Benditos teu nome. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Amém. Deus e Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Chegou mais um reforço. Oi? Chegou um reforço, lá no cantinho. Ah! É a dona Lourdes? Isso. Tem mais alguém aí? Só dá para ver a dona Lourdes. Deus abençoe a senhora, dona Lourdes. A senhora também está sempre presente aí nos cultos aí. Que Deus abençoe sua vida, Deus proteja aí a senhora, sua saúde. Deus abençoe. Continua conosco aí. Amém. Bom, irmãos, chegou ao meu conhecimento aqui um pedido de oração do nosso irmão Carlinhos. E eu gostaria de orar com vocês pela vida dele. Nosso irmão Carlinhos vai fazer uma viagem a serviço. Amanhã vai para outro estado, vai para um lugar distante. E ele pediu para que nós estivéssemos orando. O irmão Carlinhos vai passar por Brasília. Eu falei para ele que da próxima vez ele não vai escapar. Ele vai ter que passar aqui em casa. Né? Já falei para ele, como outros, né, que já vieram aqui, já passaram por aqui e vieram aqui em casa, foram recebidos também. Então, dessa vez, o irmão Carlinhos está perdoado, mas da próxima vez ele vai ter que dar uma parada obrigatória aqui. Tá bom? Mas vamos orar pelo nosso irmão Carlinhos. E ao orar pelo irmão Carlinhos, eu quero também já chamar aqui na tela principal o pastor Richard. Ele vai ser o mensageiro, e eu já vou orar também pelo Carlinhos e orar pelo pastor Richard, para que ele possa ser usado por Deus em favor das nossas vidas. Então, vou chamar o pastor Richard aqui. Olha aí, graças e paz, pastor. Deus abençoe. Vamos orar? Orar pelo Carlinhos e orar já pela sua vida, meu irmão. Tá bem. Richard, que já é conhecido da igreja, né? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero orar neste momento, intercedendo pela vida do nosso irmão Carlinhos. Ele reconhece a necessidade da oração, a importância, e nos pediu, Senhor, humildemente, para que estivéssemos clamando a Ti, como igreja, como corpo, aproveitando este momento do culto que estamos reunidos, e interceder pela viagem que ele fará, se assim o Senhor permitir, amanhã. Viagem a trabalho, uma atividade profissional, cumprindo aí os seus deveres, suas obrigações, que o Senhor possa conduzi-lo com êxito até o seu destino, e que lá chegando a Deus, ele possa também desempenhar a contento as suas funções, as suas tarefas, que ele seja sábio, que ele seja prudente, que ele tenha discernimento para fazer tudo da melhor forma possível a Deus. Que ele tenha sucesso nessa missão que ele vai desempenhar durante alguns dias, num outro estado, e que, ó Deus, ao término desta tarefa, ele também possa ser conduzido pelo teu Espírito de volta para o seu lar, de volta para a sua família, para o seio da sua família. E assim, ó Deus, também desfrutar novamente de um período de descanso, de aconchego com o seu filho, com a sua esposa. Enfim, ó Deus, nós rogamos pela vida dele. Não sabemos se ele estará acompanhado, mas se assim o estiver, com algum colega de trabalho, alguma equipe designada também para acompanhá-lo, que essa equipe também seja protegida pelo Senhor, que o veículo que vai conduzi-los, tanto na ida quanto na volta, seja guardado pelos teus anjos. Tua palavra diz que os anjos são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que teus anjos possam também ir adiante do teu servo, abrindo os caminhos, protegendo-os, ó Deus, nessas estradas
que nós sabemos que são perigosas, ó Deus. Que ele possa ir e voltar em paz, tanto ele quanto aqueles que, porventura, estiverem acompanhando o teu servo. E agora, ó Pai, eu também intercedo pela vida do teu servo, o pastor Richard. Ele que se aproximou da igreja de Soteco, humildemente, e, ó Deus, tem sido bênção no teu reino, tem pregado a tua palavra, tem se disposto, a Deus, a cumprir o ID, a semear a boa semente, não apenas no nosso país, mas também no estrangeiro, e aonde mais o Senhor quiser que ele esteja ou vá. Ele tem aceitado o desafio, não apenas ele, mas a sua família, seus filhos, sua esposa, essa família missionária que o Senhor vocacionou. Guarda teu servo. Tu conheces os planos do teu servo. Tu conheces, ó Deus, aquilo que vai no coração e na mente dele. Contempla, ó Pai, contempla. E de acordo com a tua soberania, de acordo com a tua vontade, ó Pai, ajude-o a realizar aquilo que está no teu próprio coração. Que a vontade dele se concilie à tua vontade. Que o teu Espírito incline o coração dele, da esposa dele, dos filhos do casal, para que eles, ó Deus, ajam sempre conforme o teu querer. Que eles percebam a tua mão, o teu favor, a tua graça sobre a vida de cada um. Que ele continue sendo usado por ti. E agora, neste momento, em particular, uma bênção para nós. Que ele seja bênção para a igreja de Soteco. Que ele seja agora usado para alcançar todos que participam deste culto. Que a palavra pregada pelos lábios dele penetre nas casas, nas famílias, e assim, Senhor, converta corações a ti. Eu oro, Senhor, em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Pastor Richard, fique à vontade, tá bom? Agora a oportunidade é toda sua. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Albert, desculpa. E também dou uma saudação aos irmãos. É um prazer estar com vocês e creio que vocês estão aí, do outro lado da tela. Estamos ainda nos acostumando, né, a esta maneira da gente estar cultuando a Deus com os irmãos, mas em breve, se Deus permitir, poderemos, com algumas restrições, estarmos juntos, né? É um prazer estar com vocês. Louvo a Deus pela maneira como Johan e eu fomos abraçados por vocês, a nossa parceria. Tenho compartilhado motivos de oração e sei que os irmãos nos acompanham, oram, agradecemos muito, apreciamos muito esta igreja, e foi um prazer estar com vocês este ano, e vamos ver quando o Senhor permitirá que estejamos novamente com vocês. Mas que bom, eu agradeço muito ao convite do pastor Albert, de ter essa chance de compartilhar a palavra de Deus no culto hoje à noite. Graças a Deus nós estamos bem, estamos saudáveis. Estou aqui no estado de São Paulo, de onde eu sou, numa cidade chamada Atibaia, e aqui eu estou usando blusa porque está 19 graus. Não sei como é que está aí em Vila Velha, lá em Brasília, Distrito Federal, mas ou algum outro lugar que você esteja nos acompanhando por aqui. Mas, meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje à noite, pensando em pandemia e propósito de vida.
Eu sei que a gente está cansado de ouvir pandemia, pandemia, mas é uma realidade. Nenhum de nós podia imaginar que 2020 teria esse acontecimento, um inimigo, um vírus invisível, mas que chacoalhou o mundo inteiro, debaixo da soberania do nosso Deus, dos propósitos do nosso Deus, que nós não sabemos tudo, dos porquês, não sabemos tudo, dos para quê, mas nós temos plena certeza da soberania do nosso Deus. O Senhor Jesus está edificando a sua igreja, ele tem o propósito de espalhar a sua mensagem para todos os povos da terra, ele tem os seus propósitos, e com pandemia, sem pandemia, ele vai cumprir. Mas esses dias de pandemia, sem dúvida alguma, têm sido dias de desafios. Hoje à tarde mesmo eu conversava com um amigo, e ele me ligou, eu não sabia, do hospital, internado, infectado com Covid, e enquanto ele está ali internado, a sua mãe está na UTI. O seu outro irmão está em casa, mas está se recuperando do Covid. Um outro irmão está com câncer. A sua cunhada também está com Covid. Então, são situações que pegam, e é uma ameaça tão grande à nossa fé, à nossa esperança. E graças a Deus, esse irmão, mesmo numa situação difícil, de provação, estava com o coração cheio de paz, estava com o coração alegre e confiante em Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, esta pandemia tem abalado a vida da gente. E nessas horas a gente pensa, qual é o propósito da nossa vida? Dificuldades aparecem, dificuldades com o nosso físico, ameaça a nossa saúde, dificuldades na área emocional, a ansiedade, o medo, pavor, desespero, falta de esperança, incertezas que dominam o nosso coração. O que vai acontecer? O que será depois? Dificuldades econômicas, perdeu o emprego, perdeu o negócio, perdeu recursos, deixou de vender. Como é que a gente vai sobreviver? Dificuldades dos relacionamentos, o isolamento de fora, mas trouxe uma intensidade dentro do convívio de casa, e nesse convívio de casa, certamente vem desafios, os relacionamentos, lidar com os conflitos, lidar com as crianças, ajustes com a escola, internet, enfim, a crise se instala, e nessa hora que a gente fica abalado. E eu queria pensar com vocês, qual o propósito? Qual o propósito da nossa vida? Nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos um claro propósito para a nossa vida. Por exemplo, se eu trouxesse para você a frase, para mim o viver é... Como é que você iria completar essa frase? Para mim o viver é... Para muita gente, para mim o viver é curtir a vida, aproveitar o máximo que eu puder, porque amanhã não sei o que vai acontecer. Para mim, o viver é ganhar dinheiro, porque com dinheiro eu tenho sucesso, eu tenho segurança, eu sou respeitado. Para mim, o viver é encontrar algum sentido no meu trabalho, ou nos meus esforços, nos meus estudos, no meu diploma. Para mim, o viver é fazer planos de viagem, ter um corpo bonito, eu não sei. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, 21, ele vai dizer qual a razão de ele viver. Ele fala assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está preso em Roma, quando ele escreve esta carta aos Filipenses. Se você quiser abrir lá a sua Bíblia de papel ou em digital, aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso em Roma. Obrigado, Filipenses 1, 21. Paulo escreveu essa carta no ano 61. E
ele começa a sua carta muito alegre pela firmeza da fé dos filipenses, pela vida frutífera que eles viviam. Paulo está preso e ele fala assim, olha, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. O evangelho está sendo pregado. Na verdade, Paulo diz, eu estou pregando o evangelho a toda a guarda de elite pretoriana que está cuidando aqui de mim, enquanto estou preso, ele está preso numa casa. Ele tem uma certa liberdade para receber pessoas, mas ele não tem liberdade para sair dessa casa. E ele fala assim, olha, eu creio que serei solto. Mas ele coloca aqui uma situação muito interessante, que ele fala assim, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Em outras palavras, eu tenho uma boa razão para viver, mas eu também tenho uma boa razão, se for necessário, para morrer. E de fato nós vamos morrer, mas ele fala de morrer por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. Então, na hora da crise, na hora das provações, algo que nos ajuda muito é quando nós estamos muito seguros em qual é o nosso propósito para viver e qual é o nosso propósito para morrer, se for necessário. E é muito interessante que ele fala assim, no versículo 22, 23 do capítulo 1 de Filipenses, ele demonstra a sua dúvida, dúvida cruel. Eu não sei se eu quero viver e eu não sei se eu quero morrer. Mas qual seria a razão para ele viver ou morrer? Ele fala assim, olha, versículo 22, entretanto, se o viver na carne, se o viver nesse corpo, se eu estar vivo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, já estou em dúvida o que eu vou escolher. Ora, de um lado estou, de um lado e outro lado, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Que interessante. Ele fala assim, olha, eu estou em dúvida entre desejar viver ou desejar partir. E partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas se eu viver, eu quero viver para Cristo. Viver para Cristo é viver para os propósitos de Cristo. É viver pela igreja do Senhor Jesus. É viver para a proclamação, para a pregação do Evangelho. Quando ele fala assim, para mim o viver é Cristo, significa que em Jesus ele encontrou um sentido para a sua vida. Uma razão que justifica ele desejar viver. Numa ansiedade, uma boa ansiedade, um anseio de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E para você? Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. E para você? Para você, o viver é, queridos, para nós que cremos no Senhor Jesus, que somos salvos no Senhor Jesus, que fomos encontrados pelo Senhor Jesus, para nós, não tem outra razão de ser, de viver, se não for Cristo. E se morrermos com Covid ou sem Covid, amanhã ou daqui a alguns anos, não sabemos, é lucro, é uma esperança verdadeira, viva, maravilhosa, que o Senhor tem preparado para nós. E isso anima Paulo. Então, Paulo, é interessante que Paulo escreveu essa carta aos filipenses debaixo de dificuldade, de provação, estava preso já há pelo menos mais de 2 anos. Mas é interessante lembrar como essa igreja surgiu. Filipos é uma colônia romana e foi a primeira igreja que surgiu na Europa. Vocês se lembram? Atos capítulo 16 conta a história que Paulo queria ir para um certo lugar e Deus impediu. Ele queria, o texto vai dizer assim, né? Percorrer na região da Frígia Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí defrontou Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. É muito interessante a gente pensar em todo esse contexto de dificuldade para surgir essa igreja.
ele foi impedido. Paulo queria para um lado, e foi interessante que Deus impediu. Queria ir para o outro, também foi impedido. Então, para onde nós vamos? Aí no versículo 9 de Atos 16, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Então Paulo e sua equipe, Lucas, Silas, tiveram a compreensão de que eles deveriam atravessar o mar e chegar na Europa. Passou por Troade, Samotrácia, Neápolis, e finalmente chegou a Filipos, cidade da Macedônia. E ali ele começou a pregar o evangelho. A primeira a se converter foi uma comerciante chamada Lídia. E depois Deus usou Paulo para que uma jovem que era usada, explorada pelos religiosos da cidade, fosse liberta de demônios. E aí eles foram acusados de causar tumultos na cidade, foram trazidos à praça, levantou-se grande multidão unida contra eles, contra Paulo, contra Silas, mandaram açoitá-lo com varas, arrancaram suas roupas, espancaram eles e jogaram eles no cárcere. E lá diz o texto bíblico, no versículo 25 de Atos 16, que Paulo e Silas, à meia-noite, reclamavam e murmuravam: porque estou aqui? Era para irmos para um lugar, irmos para outro lugar, e viemos para aqui em Filipos, porque entendemos que era a direção de Deus, e agora fomos injustamente presos, espancados, jogados aqui. Não. Paulo e Silas não estavam murmurando, não estavam reclamando. Mas diz o texto bíblico que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Que coisa! É fruto do Espírito, é ação de Deus, porque para Paulo viver é Cristo. Quando nós temos o propósito certo na vida, a gente sempre está pensando o que é que Deus está fazendo na minha vida, à minha volta, para que os propósitos de Cristo sejam alcançados. Qual o propósito? Edificar a sua igreja, avançar com a pregação do Evangelho. O propósito não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o estudo pelo estudo, não é o conforto, não é reconhecimento. O propósito é Cristo. O propósito é edificar a sua igreja. O propósito é avançar a igreja neste mundo. Voltando para Filipenses, capítulo 1, Paulo então diz: para mim o viver é Cristo. E ele escreve essa carta para expressar sua gratidão por uma igreja que está muito associada, em parceria com ele, com o apóstolo Paulo, e também para exortar, encorajar aquela igreja a continuar progredindo na sua fé. E lá em Filipenses, capítulo 1, se quiser colocar na tela, Paulo vai colocar os Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Três alvos que demonstram que nós, de fato, estamos vivendo para Cristo. Três alvos muito claros que eu e você, eu queria deixar para os irmãos aí em Soteco e também aqueles que estão nos assistindo, que nós que cremos em Jesus temos esses três alvos para alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida. Quais são esses três alvos? Junto com os três alvos, eu quero colocar três ameaças e que a gente precisa cuidar. Primeiro alvo, Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27, Paulo fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que interessante. Paulo fala assim: se eu tiver a chance de ser solto, e de fato ele foi solto, depois ele foi preso novamente, aí de fato ele foi martirizado, mas quer eu esteja solto e possa visitar vocês, filipenses, quer esteja ausente, eu possa ouvir que vocês estão firmes em três propósitos. Primeiro, uma vida
com coerência. Uma vida com coerência. Coerência. Ele fala assim, versículo 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Olha que interessante. O fato de crer no Senhor Jesus é um grande privilégio. Um grande privilégio. Aqueles filipenses foram alcançados pelo amor de Deus. Paulo quis ir para um lugar, Deus não permitiu. Paulo quis ir para outro lugar, Deus não permitiu. Deus dirigiu Paulo e sua equipe para a Europa e para Filipos. E ali pregou o Evangelho. E ali muitos creram no Senhor Jesus debaixo de dificuldades. Era um grande privilégio conhecer o Senhor Jesus, encontrar esperança, encontrar salvação, encontrar perdão, encontrar sentido para a vida. E agora ele fala assim, vivei acima de tudo, uma prioridade, por modo digno do Evangelho de Jesus. Vocês têm que viver com honradez, vocês têm que viver com coerência. Vocês dizem que creem no Senhor Jesus, que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vivam de maneira coerente com essa vocação, com esse chamado de Deus para as suas vidas. É muito interessante que nesse início do versículo 27, aparece uma palavra no original, que não está aqui muito claro na atualizada, que é a ideia de exercer a cidadania. Ou aqui está dizendo vivei acima de tudo. É interessante que os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos. Poucas cidades no Império Romano tinham o status de uma colônia romana. Era um pedaço de Roma naquela cidade. Eles desfrutavam dos direitos e dos deveres de serem cidadãos romanos. Por exemplo, eram isentos de impostos. Olha aí, hein? Seria uma coisa boa, né? Isenção de impostos. Então, os cidadãos filipenses normalmente se sentiam orgulhosos de serem cidadãos romanos. Mas, agora, aqueles que creram no Senhor Jesus ganharam um privilégio muito maior do que ser um cidadão romano. Eles agora são cidadãos dos céus. E é interessante que no capítulo 3 de Filipenses, o versículo 20, Paulo coloca isso. Filipenses 3, 20, ele fala assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa cidadania agora é celestial, está nos céus. E de onde aguardamos, temos essa esperança, essa expectativa que nos alimenta dia a dia, a vinda, a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Então, Paulo fala assim, olha, mais que sentirem-se privilegiados de serem cidadãos romanos, sintam-se privilegiados, saibam que vocês são privilegiados de serem cidadãos dos céus. Mas agora, vivam com coerência. Vivam essa linda vocação que nós recebemos por crermos no Senhor Jesus. Que a sua vida, a sua maneira de viver, que o seu caráter, que o seu comportamento, que as suas escolhas de vida sejam coerentes a esta vocação, a esta posição privilegiada que vocês desfrutam por crerem no Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Isso tem a ver com a nossa ética, com a nossa postura cada dia. Se você for no capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer no versículo 14, Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Uau! Senhor, nos ajude. Tudo? No trânsito, usar máscara, limpar a mão, seja o que for, fazer tudo, sem murmurações nem contendas. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, ou seja, que não pode ser acusado de nada. Irrepreensíveis e sinceros, ou puros, ou santos. Filhos de Deus inculpáveis,
no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós vivemos aqueles que não conhecem o Jesus, que estão à nossa volta, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que convivemos ou nos encontramos casualmente. São pessoas, por não conhecerem a Cristo, que vivem nessa geração pervertida, corrupta, depravada, pecado, mentira, bebedeira, imoralidade, orgulho, inveja, ciúmes, preguiça, explosões e ira. Mas nós vamos viver no meio dessa geração de maneira irrepreensível, de maneira sincera, de maneira inculpável, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, brilhando a luz de Cristo em nós. Nós não temos luz própria, mas a luz de Cristo resplandecendo como luzeiros aqui, né, no mundo. Ou seja, uma vida coerente. Mas qual é a ameaça? A ameaça é a conformação. Quando a gente, ao invés de ter uma vida de coerência, nós nos conformamos aos valores à nossa volta, como a mentira, desonestidade, falta de generosidade, falta de bondade, falta de respeito, de obediência, de seguir orientações. Não, nós somos um povo diferente. Nós somos povo de Deus. Esse é o primeiro alvo de Deus. Viver, para mim, é Cristo. Ou seja, viver para Cristo é viver de modo coerente com Ele, coerente com o nosso chamado como seguidores do Senhor Jesus. Eu pergunto para vocês, para você, há algo na sua vida que está incoerente com o seu testemunho como seguidor do Senhor Jesus? Todos nós temos incoerências, lutamos, mas hoje à noite é hora da gente colocar a nossa vida, e esse é o propósito de Deus para nós. O que está fora de lugar? Tem alguma prática, tem algum hábito, tem alguma atitude em casa, no trabalho, no dia a dia na rua, no uso da internet, os meus pensamentos, tem alguma coisa que está mais conformado com esses valores mundanos e pecaminosos? Ou eu estou vivendo esse modo coerente, lutando, confessando pecados e buscando andar de modo que agrada o nosso Deus, o nosso relacionamento com Ele? Não é religiosidade, não é legalismo, mas também não é licenciosidade. É uma vida em liberdade em Cristo, vivendo de modo coerente com essa vocação, com esse privilégio que nós temos de pertencer ao Senhor. Amém? Então, primeiro alvo, coerência. Segundo alvo de Deus para nós, era o alvo de Paulo aos Filipenses, de Deus aos Filipenses, e também alvo de Deus para nós hoje, aproveitando a pandemia para pensar os propósitos de Deus para a nossa vida. Segundo alvo é cooperação entre os irmãos. Olha que interessante, Filipenses 1, 27. Bota comigo, por favor. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo com coerência, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis como? Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica ou pela fé que é pregada pelas boas novas. Cooperação entre os irmãos. Que interessante. A crise, a pandemia, é fácil gerar conflitos, e nós estamos assistindo no nosso país e no mundo, quantos conflitos, quantas acusações, quantas dificuldades de nós encontrarmos harmonia para lutarmos juntos contra o inimigo comum. Mas é assim mesmo. A crise, a instabilidade tem esse potencial de gerar muitos conflitos. Por quê? Porque ao invés de cooperação, qual é a ameaça? A competição, a concorrência, o conflito. Mas Paulo queria que aqueles irmãos estivessem seguindo este alvo, cooperação, que vocês estão firmes, um só espírito, uma só alma, lutando juntos.
que é a ideia de estarmos juntos, estarmos cooperando uns com os outros, estamos firmes no mesmo propósito. É muito interessante que as palavras aqui que Paulo utilizou são palavras ligadas, por exemplo, a esporte coletivo. Imagina, por exemplo, no futebol, aquele famoso fominha, lembra dele? Aquele fominha. Imagina aquela pessoa, ele está com a bola ali na área, tem alguém livre para marcar o gol, e o cara não passa a bola. Ao invés de cooperar para que o time ganhe a competição, ele quer ser fominha, ele quer aparecer na foto como aquele que fez o gol e não passa a bola. As palavras que Paulo utilizou aqui têm a ver com esporte coletivo, tem a ver com os gladiadores que lutavam juntos para se defender e atacar inimigos comuns, tem a ver com soldados romanos avançando juntos contra o inimigo, não é? Então, essa é a ideia. Irmãos que estão juntos, harmoniosos, lutando juntos pela fé evangélica. Esta é a razão para estarmos juntos. Não são os nossos interesses pessoais, nossas opiniões, nossos caprichos, buscarmos nosso holofote para nós mesmos, mas o alvo comum é a fé evangélica, é o propósito de Deus, é a proclamação do evangelho. O alvo é cooperação. E é interessante, meus queridos, que Paulo não tem tantas exortações para os filipenses, mas esta era uma ameaça para aquela igreja. A competição, a concorrência. É muito interessante. Existia um caso de briga lá na igreja, uma confusão entre eles, e que Paulo está tratando. Se você for para o capítulo 4 de Filipenses, nós temos aqui um caso sério de brigas entre duas irmãs. Não é que as irmãs são mais dadas às confusões e às brigas, mas era o caso aqui dos filipenses. Estão comigo em Filipenses capítulo 4? Olha só o texto bíblico, Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos e amados e muito saudosos, Paulo começa aqui, esse capítulo com palavras positivas. Amados, irmãos, saudosos, tenho saudades de vocês. Minha alegria, minha coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí ele coloca um problema que precisa ser resolvido. Versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, essas duas irmãs, que pensem concordemente no Senhor. Essas irmãs não estão em cooperação. Essas irmãs estão em conflito, estão em competição. Alguma coisa, nós não sabemos o que era, se foi o tipo de bolo na cena de aniversário da igreja, nós não sabemos se era a série de estudos que seria dado para encontro de mulheres na igreja, o tema do retiro das mulheres, nós não sabemos, mas alguma coisa estava levando essas irmãs a estarem em conflitos. E é muito interessante. Quem são essas pessoas, essas irmãs? São irmãs, são crentes. Versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. São irmãs não só crentes, mas são dedicadas, são irmãs que lutaram, se esforçaram com Paulo em favor do evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Que interessante. Mas essas irmãs estavam em conflito. É muito interessante como a Bíblia como Deus é tão maravilhoso, que não esconde as dificuldades dos irmãos, porque são dificuldades comuns também a nós. Conflitos. Essas irmãs estão em conflitos. Epafrodito foi enviado dos filipenses para visitar Paulo em Roma. E a situação era tão complicada que Epafrodito conversou com Paulo sobre isso. E aí, Epafrodito, como é que vão lá os filipenses? Tudo bem? Olha, isso está bom, mas isso não está bom.
Tem confusão na igreja. Tem BO lá na igreja. A polícia baixou. Tem duas irmãs que estão brigadas. E é interessante que a tensão era tão grande que Paulo precisou colocar na sua carta e Paulo precisou pedir a esse fiel companheiro de jugo, ou talvez Císigo, pode ser o nome de uma pessoa, que auxilie, dê uma ajuda, facilite a resolução daquele conflito. Então, meus queridos irmãos, esse é o alvo de Deus para nós. Viver para nós é Cristo, portanto, viver em cooperação e não em competição, ou em conflitos que não se resolvem. É muito interessante essa carta. O texto-chave desta carta de Paulo aos Filipenses é o capítulo 2, versículos 5 até o versículo 11. Se você ler aí na sua Bíblia, do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2, Paulo coloca o exemplo maior, supremo do Senhor Jesus. Justamente para ensinar como se Jesus foi humilde, como ele foi servo, como ele não buscou os seus próprios interesses. O versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo exorta os filipenses a adotarem a postura, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Adotem essa atitude, adotem essa postura humilde do Senhor Jesus, porque embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, assumiu o que não era ser humano, sem deixar de ser o que sempre foi e é Deus. Mas ele se tornou ser humano sem pecado, se tornou servo e se sacrificou em nosso favor. Que humildade, que atitude. Ele não buscou seus próprios interesses. Então, os filipenses tinham que aprender com o Senhor Jesus a serem humildes, a não buscarem os seus próprios interesses, suas próprias intenções, olhar para o seu próprio umbigo. Se você olhar do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 2 de Filipenses, ele fala exatamente isso. Olha, em Cristo temos recursos para que nós não nos sintamos superiores aos outros. Né? Versículo 2, ele fala, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outra palavra, ou seja, não viva buscando os holofotes, seus próprios interesses, achando que a igreja existe para você mesmo. De alguma maneira, estava havendo amostras de ciúmes e inveja entre os irmãos, de fofoca, de competição, e duas irmãs estavam em sério conflito na igreja. Meus queridos irmãos, eu pergunto para você, há algum conflito na sua vida que você não resolveu? Você está brigado com alguém? O alvo de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, é a cooperação entre os irmãos. E aí começa em casa. Talvez seu cônjuge é crente, seus filhos são crentes, seus pais são crentes, mas mesmo que não sejam crentes, os seus irmãos estendidos na igreja, outros irmãos de outras igrejas, as outras pessoas que não sejam nem crentes, Deus deseja que a gente se esforce ao máximo para ter paz. E paz não é não tratar os problemas, não tratar as diferenças, não tratar os pecados. Paz é a gente se esforçar ao máximo de buscar a conciliação. Às vezes o outro lado não vai querer se reconciliar, mas cabe a nós olhar para o nosso próprio olho, enxergar possíveis traves, vigas que tem aqui,
antes de querer enxergar o cisco no olho do outro, e a gente tratar, e a gente pedir perdão, e a gente dar perdão, e a gente buscar o que a palavra de Deus diz, a autoridade de Deus. Juntos lutarmos pelo propósito de Deus, pelo avanço da igreja, pela saúde da igreja, pela unidade da igreja, pela unidade das pessoas. É isso que o Deus tem para nós como alvo, para nós viver é Cristo, ou seja, viver com coerência e vivemos em cooperação. Vamos para o terceiro e último alvo, para nós encerrarmos aqui. Já estamos bem avançados no tempo. Volta comigo, por favor, para Filipenses capítulo 1, agora o versículo 28. Filipenses 1, 28. O texto diz assim: e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Agora o terceiro alvo é coragem. Coragem para viver o Evangelho, coragem para testemunhar de Cristo, coragem para pregar o Evangelho. O texto diz: e que nada estáis intimidados pelos adversários. De alguma maneira, os filipenses estavam intimidados. A palavra intimidados é a ideia de assustados, amedrontados, por causa de adversários ao Evangelho. Esses adversários poderiam ser os falsos mestres, poderiam ser judeus que queriam impor a obediência à lei, que não era necessário, poderiam ser os descrentes que odiavam os crentes, que odeiam o Evangelho. De alguma maneira, são aqueles que se opõem ao Evangelho. E por causa disso, os filipenses poderiam ficar assustados, intimidados, e poderiam ficar covardes, acovardar-se diante dessas ameaças. O alvo de Deus para nós é coragem. E olha que interessante, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, de sofredes por Cristo, e não somente de credes nele. É um privilégio nós cremos no Senhor Jesus. Foi concedida a nós essa graça de crer em Jesus. Mas há uma outra graça, outro privilégio que muitas vezes nós não apreciamos muito. Mas é a graça de sofrer por causa do Senhor Jesus. É interessante que não é sofrer por outros sofrimentos que enfrentamos na vida, uma doença, a falta de emprego, uma dificuldade, mas é sofrer por causa de Jesus, ou seja, por causa dessa vida coerente com o Evangelho, por causa de você não negociar os valores de Deus, porque você tem uma postura firme com o Senhor Jesus, você pode ser hostilizado, você pode ser rejeitado, você pode ser perseguido, você pode ser morto por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. E nós sabemos na história, e nós sabemos nos dias de hoje, que irmãos perderam a própria vida por causa da sua fé no Senhor Jesus. Irmãos que foram rejeitados, expulsos de suas vilas, de suas cidades, se tornaram peregrinos e forasteiros, imigrantes, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Então, meus queridos, é uma graça. E o versículo 30, Paulo diz assim: olha, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora que o vis que é o meu, vocês viram o sofrimento que foi para levar o evangelho a vocês, filipenses, né? Nós já contamos a história aqui, lá em Atos 16, as dificuldades que Paulo e Silas enfrentaram para pregar o evangelho ali em Filipos. E agora ele está preso em Roma, está escrevendo essa carta. Então, filipenses, vocês têm visto, testemunhado essas dificuldades, esses combates que têm enfrentado, mas vocês também, vocês tendes o mesmo combate. Que humildade de Paulo! Esse privilégio de sofrer pelo Evangelho não é só meu, também é de vocês, filipenses, e também é nosso, nos dias de hoje. E qual é a ameaça para a coragem?
A ameaça é a covardia. Quando eu e você temos medo de uma possível rejeição, de uma possível hostilidade, de sermos perseguidos, de perdermos alguma coisa por causa de Jesus. E às vezes você pode, e eu e você podemos cometer o primeiro erro, que é a conformação, né? Ao invés de adotarmos a postura firme no nosso ambiente de trabalho, em nossa família, na sociedade, e pagar o preço dos valores de Deus, a gente negociar e perder o nosso sabor, sermos sal no mundo, e perdemos a nossa luz, sermos luz do mundo, e aí sermos covardes. Meus irmãos, Deus nos chama hoje a coragem. Coragem para pregar Jesus. Coragem em meio à pandemia, coragem em qualquer situação, de nós vivemos esse evangelho. E é no meio das dificuldades, sofrimento, que nós somos testados, que a nossa fé é testada. Deus nos chama à coragem. Há alguma coisa, eu queria lhe perguntar, né? Você se deixa intimidar diante de possível oposição por causa do seu compromisso com Cristo? Há alguma coisa hoje que está intimidando você? Talvez o ambiente de trabalho, talvez alguma situação em que você está sendo tentada a negociar a verdade, a honestidade, a excelência. Não, fica com o seu Jesus, fica com o seu testemunho, pague o preço, mas viva com coragem. Meus irmãos, este é o nosso propósito. Nós estamos aproveitando a pandemia para a gente pensar, repensar o nosso propósito de vida. Para mim, para você, o viver é, como Paulo, para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós o viver é Cristo. Portanto, para nós o viver é vivermos com coerência. Coerência, a vocação que temos como seguidores do Senhor Jesus. Não negociar, não nos conformarmos com este mundo. Para nós, o viver é viver em cooperação com os irmãos. Não os meus interesses, não as minhas opiniões, mas a verdade do Evangelho, a unidade da igreja, dar perdão, pedir perdão, viver em paz e não em conflito, e não em competição. Viver para Cristo é vivermos em cooperação uns com os outros. E em terceiro lugar, para vivermos com Cristo, viver em Cristo, é vivermos com coragem. Que Deus nos ajude. O próprio Paulo pede oração para que tenha coragem de pregar o Evangelho. Eu também preciso, você também precisa. Que Deus nos dê coragem. Se for necessário, vamos sofrer por Cristo. Vamos ser perseguidos, vamos ser ridicularizados, zombados. Não importa. Porque é um privilégio também sofrermos por Jesus. Porque para nós, o viver é Cristo. Viver com coerência, viver em cooperação e viver com coragem. Que Deus nos ajude a vivermos a tua palavra. Um abraço para os irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Richard, pela palavra, uma palavra realmente desafiadora. Nós temos aí, ó, anotados aí para os irmãos recapitularem, ó, coerência, cooperação e coragem. Por outro lado, nós temos também as ameaças que o pastor citou aí. A conformação, a concorrência e a covardia. Muito boa palavra, pastor. Muito obrigado. Nós temos aqui algumas reações já. Olha aí, ó. Que palavra, pastor Richard Oliveira, que possamos colocar em prática, que sejamos corajosos. Olha aí o nosso irmão também, Luiz Eduardo, amém, que bênção. Diaconisa Marina, seu Zé também ali, amém. Enfim, uma ótima palavra para este culto, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Vou colocar o irmão aqui na tela secundária, mas o irmão vai continuar conosco aí mais um pouco. Bom, queridos,
quero passar a um momento de aviso, bem breve, bem rápido, apenas lembrar os irmãos do nosso compromisso, né? Olha aí, nós temos um encontro marcado às quartas-feiras, às 20 horas, quando nós nos reunimos para orar. Inclusive, pastor Richard, toda quarta-feira nós temos orado, dentre outros motivos, pela sua vida, seu ministério, sua família. A gente sempre relaciona aí não só a sua vida, né, mas também o pastor Aderson, o presbítero Kleber, o pastor Diógenes. São pessoas, né, que se aproximaram aí da nossa igreja e que a igreja tem podido, né, assim, ter o privilégio de acompanhar, de conversar, né, de se associar, para usar uma palavra que o irmão usou nesta noite, quando falou um pouco aí sobre a associação da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo. Então, a gente tem orado. Então, quarta-feira, irmãos, não se esqueça do nosso compromisso. E, além dele, ainda no meio da semana, nós temos o nosso compromisso de sexta-feira nos reunirmos para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos, neste momento, estudando o Evangelho de João. Estamos fazendo uma exposição dele, capítulo a capítulo. E nós finalizamos na última sexta-feira o capítulo 13. Então, eu já aconselho que durante esta semana, que já se inicia, você possa, pelo menos, ler o capítulo 14 do Evangelho, para que quando nós chegarmos na sexta-feira, você já esteja ali com o conteúdo na sua cabeça, já reserve aí algumas dúvidas, né? Para que a gente possa interagir e assim melhorar ainda mais o nosso estudo, tá bom? Então fica aí esse alerta para vocês. E aqueles que querem também se unir a nós, fica o convite, tá bom? Quarta-feira e sexta-feira a gente tem essas atividades na igreja de Soteco. Por enquanto estão sendo todas online, então você, onde estiver, você pode também participar conosco, tá? Então fica feito o convite a você e a sua família. Quero chamar agora o nosso irmão Eduardo Bonates, mais uma vez, que com a sua família aí vai nos conduzir ao último cântico desta noite. Olha aí, Eduardo. Então, nós vamos cantar, como sempre fazíamos, né, da saudade daquele tempo. Eu já falo aquele tempo porque nós já estamos desde março, né? Nós estamos aí, março, abril, maio, junho, julho, né, praticamente 6 meses, aí, quase 6 meses, aí, né, de 5 a 6 meses. É muito tempo. Muito tempo. Né? Mas que o Senhor nos dê graça. Então vamos cantar. Como? Falou alguma coisa? Não? Então vamos cantar, vamos entoar o último cântico para o nosso encerramento, e depois do último cântico eu vou fazer a última oração. Vamos cantar. Amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações a nos desviar. E agora seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós.
e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Amém. Vou chamar também aqui o pastor Richard. Pastor Richard, tem alguma palavra final aí para a igreja, uma palavra de despedida, um até breve para a igreja? Fique à vontade aí. Tá, mais uma vez, pastor Albert e toda a igreja, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria. Foi na carta de Paulo aos Filipenses, e ele chama os filipenses de cooperadores, e eu chamo vocês também como cooperadores na causa do Senhor Jesus. E eu espero em breve, se não for pessoalmente, quem sabe através aqui da internet, poder mais uma vez estar com vocês. Deus abençoe, um grande abraço. Eu mandei ao pastor Albert o esboço da mensagem de hoje em slide, PDF. Fique à vontade, pastor, se quiser enviar para os irmãos. Deus abençoe muito. Obrigado. E outra coisa, né, irmãos? Eu já compartilhei o primeiro. O pastor Richard, ele está fazendo aí uma série de devocionais aí em áudio e também está transcrevendo em PDF. E eu já compartilhei o primeiro, o pastor mandou o segundo já, né? E aí eu vou compartilhar, está aqui no meu Zap. E vou colocar também, como eu falei, o PDF eu transformo em imagem e coloco no nosso Facebook aí, né, para os irmãos poderem ler, outras pessoas possam ser alcançadas também. Eu tenho compartilhado, tenho abençoado a todos nós. Eduardo, Aninha, Beatriz, Dona Lourdes, alguma coisa? Querem falar alguma coisa para o povo aí? Eu mandar um beijo para todos, né? E espero estar junto com todos o mais breve possível. E mandar um grande abraço para o pastor também, Richard, prazer de revê-lo, né? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e toda a sua família também. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês também. Amém. Pois é, mandar lembranças aí a Johanna e os meninos aí, né? O casal aí. Obrigado. Irmãos, vamos orar então, né? Vamos tomar uma posição de reverência, vamos elevar a nossa voz, o nosso coração a Deus. Eu vou fazer essa última oração abençoando, como tradicionalmente a gente costuma fazer no final dos nossos cultos. Oremos. Que o amor de Deus, que a graça, a paz, a salvação de Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, sobre a nossa casa, a nossa família, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vou cortar aqui a internet, o ao vivo. Um abraço para o pessoal que nos acompanhou aí pelo Facebook. Tenham uma boa semana a todos vocês. Semana. Tchau.